Primeira coisa aqui é superestimar os asanas. Isso aqui já elimina 99% de tudo que vocês veem por aí apresentado como yoga. Porque 99% do que a gente vê por aí que recebe o nome de yoga se baseia única e exclusivamente na prática postural. Eu já falei muitas vezes sobre essas coisas, sobre isso. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui nos meus vídeos, nas minhas gravações. E eu acho que nunca vou esgotar o assunto. O quanto é nocivo superestimar a prática postural. E mesmo para quem reconhece a diferença entre postura e asana, tem um vídeo meu em que eu falo só sobre essa diferença entre postura e asana. Mesmo quem reconhece a diferença entre postura e asana, sabe fazer longa permanência, entende para que serve o asana, entende o que é esse conhecimento dentro do Hatha Yoga, mesmo para as pessoas que sabem fazer o asana como asana, mesmo para as pessoas que conhecem Hatha Yoga, vejo que a maioria dessas pessoas também superestima os asanas. Coloca os asanas como uma técnica realmente muito importante. Só que na verdade não é. O asana, como eu já expliquei em outros momentos, tem uma importância muito pequena dentro da Chaturanga Sadhana, ainda que seja uma prática que faz parte do sistema tradicional do Hatha Yoga, que faz parte da disciplina do Hatha Yoga, que faz parte da metodologia tradicional do Hatha Yoga. É o primeiro dos 4 angas desse sistema que é o Hatha Yoga. Ainda que o asana seja tudo isso, é o anga menos importante. A importância dele, na verdade, está muito relacionada ao fato dele ser o primeiro. E o fato dele ser o primeiro faz com que ele seja a base para os outros angas. É a base para pranayama, é a base para mudra, é a base para laya. É a base para meditação. Você vai colocar o seu corpo para meditar. E é por meio da prática dos asanas que você realmente consegue integrar o seu corpo à prática da meditação. Esse é um dos propósitos dos asanas. Esse propósito, é claro, é importantíssimo, mas comparativamente tem pouquíssima importância. Pranayama é muito mais importante, mudra é muito mais importante, laya é muito mais importante. Todos os 3 angas subsequentes são muito mais importantes do que os asanas. Em resumo, asana não é para ser um problema. Asana não é para ser um desafio. Asana não é para ser algo que vai tomar anos e anos da sua prática. Asana é essencialmente para você meditar. Mesmo que você não conheça a tradição tântrica do Hatha Yoga, se você pelo menos folheou os Yoga Sutras, você já sabe disso que eu estou falando aqui. Porque o próprio Patanjali, inclusive tem vídeo meu em que eu explico isso detalhadamente, Patanjali dedicou 3 versos dos 196 versos dos Yoga Sutras aos asanas. Apenas 3 versos dedicados aos asanas. É muito pouco dentro de um conjunto de 196 versos. E essa proporção já dá uma noção da importância que os asanas têm dentro do yoga, que é quase nenhuma. O segundo erro que atrasa a sua prática de yoga, que atrasa o seu yoga, é superestimar a filosofia do yoga. Eu faço um esforço aqui nessas gravações, nesses vídeos aqui no meu canal,
para não cair nessa armadilha, porque é muito fácil cair nessa armadilha. É muito fácil pegar temas como, por exemplo, yamas e niyamas, o Vedanta, o conhecimento que cura o sofrimento. Existe uma série de tópicos no yoga que podem ser tratados ao modo da filosofia, como ocorre em discussões filosóficas. Parte da culpa disso é a própria cultura ocidental, que é viciada em pensar, mas parte da culpa disso também é o modo como alguns professores conduzem suas aulas, principalmente as suas aulas extras, suas aulas bônus, suas práticas de final de semana e principalmente seus satsangs. Ocidentais que estudam a filosofia do yoga por meio de livros tendem a apresentar seus ensinamentos nesse mesmo estilo filosófico. E aí o que acontece? Em pouco tempo você vai estar ali rodeado de teorias, de livros de filosofia, de conceitos, e aquilo vai ocupar um espaço gigantesco dentro da sua cabeça, e ocupando um espaço gigantesco na sua cabeça, todo esse conhecimento, toda essa teoria, toda essa filosofia vai se tornar ruído mental, barulheira mental, gritaria mental, que são coisas que você precisa evitar se você realmente quiser viver o yoga. Ter conhecimento é sempre bom, mas igualmente bom é você equilibrar a quantidade, a qualidade e a importância que esse conhecimento tem na sua prática, para que você realmente consiga praticar yoga e principalmente para que você consiga produzir aquietamento mental, para que você consiga realmente meditar e realizar yoga. Uma consequência quase que direta do segundo item é este terceiro item, que é superestimar yamas e niyamas. Os primeiros contatos que a maioria das pessoas tem com a filosofia do yoga, coloco aqui a expressão entre aspas, vem por meio dos yamas e niyamas, que são apresentados por Patanjali nos Yoga Sutras e que a maioria das pessoas encara como um código moral, um código de ética, mandamentos que precisam ser respeitados, cumpridos. Isso realmente não tem importância. É importante conhecer os yamas e niyamas, não apenas porque é importante conhecê-los simplesmente, mas também porque eles ajudam você a se organizar para a sua prática. Exemplos simples que eu sempre dou quando se fala de yamas e niyamas. Satya, que é um dos yamas. Você não faltar com a verdade, você evitar a mentira, você dizer a verdade. Enfim, Satya significa verdade, né? E esse yama significa justamente evitar dizer mentiras. Por que é importante? Porque quando você produz uma mentira, você cria uma realidade paralela e você se obriga a viver em duas realidades diferentes ao mesmo tempo. Isso significa viver simultaneamente na realidade real, digamos assim, na realidade que existe, que é cotidiana, que é de todos, e na realidade que você criou para você por meio da mentira que você decidiu dizer. Por exemplo, uma pessoa pergunta se você realizou uma certa tarefa que você tinha se comprometido a fazer, a realizar. E aí você diz para a pessoa, eu fiz, só que você não fez. Então, automaticamente você criou uma realidade em que você fez aquela tarefa que você se comprometeu a fazer. Mas a realidade real, digamos assim, em que você não cumpriu, você não realizou aquela tarefa, continua existindo. A realidade que você criou existe na sua mente.
E ao criar essa realidade na sua mente, você se preenche com ainda mais ruído mental. Em resumo, quando você viola o princípio satya, quando você falta com a verdade, você cria essas realidades paralelas, pelo menos uma realidade paralela, e consequentemente você aumenta muito a quantidade de ruído mental que você possui. Isso obviamente prejudica a sua prática, prejudica o seu silêncio interior, prejudica o seu yoga, ao ponto de bloquear a sua prática, ao ponto de conduzir você numa direção completamente oposta à direção do yoga. Em resumo, yamas e niyamas são importantes, mas são importantes até um certo ponto muito específico. Uma vez que você tenha resolvido em você mesmo o modo como esses princípios vão ser aplicados, você realmente não tem mais por que se preocupar com eles. Você não tem mais por que ficar ali ruminando cada um desses princípios, fazendo enormes viagens mentais, se preocupando muito com yamas e niyamas, ao ponto de chamar isso de yoga fora do tapetinho, como muitos professores chamam. Não é nada disso. É muito mais simples do que isso. E por ser muito mais simples do que isso, é algo que realmente não precisa ocupar a sua mente. Tome conhecimento deles, cumpra-os na medida em que for possível, na medida em que eles realmente produzem uma prática tranquila e possibilitam você seguir adiante no yoga, e esqueça-os. Deixe-os de lado e siga adiante. O quarto erro que realmente atrasa o seu yoga, talvez seja o mais importante de todos aqui, é não meditar. Se você não medita, sua prática é um lixo. Se você não medita, você é qualquer coisa menos um praticante de yoga. Se você não medita, você sequer deveria estar no yoga. Porque o yoga é meditação. Quer realizar técnica, quer se aprimorar tecnicamente, quer conhecer técnicas de alongamento, de exercícios isométricos, quer intensificar a sua prática respiratória. Ok, tudo isso é muito bom, é maravilhoso. Mas yoga é meditação. Yoga é vivência profunda e genuína do silêncio interior por meio da meditação. Logo, se você está no yoga é porque você assumiu o compromisso com você mesmo de aprender a meditação, de meditar todos os dias e, por meio dessa prática de meditação, por meio da meditação, tornar-se um yogi. Se a sua prática é desprovida da meditação, é desprovida da dimensão silenciosa, é desprovida do processo de aquietamento da mente, você pode ser um bom ginasta, pode ser um bom conhecedor de filosofias do Oriente, mas yogi certamente você não é. E aqui eu repito aquela pergunta que eu faço com frequência nos meus vídeos e faço sempre para os meus alunos. O que raios você está buscando no yoga? O que você quer, afinal de contas? Dependendo do que você quer, talvez seja melhor você não fazer yoga e fazer musculação. Ou não fazer yoga e fazer terapia. Não fazer yoga e fazer talvez um processo de detox com a ajuda de algum médico, enfim, um processo que vai melhorar a sua saúde. Yoga é outra coisa. E essa outra coisa que o yoga sempre vai incluir a meditação. Eu falei sobre o yoga fora do tapetinho, me referindo aos yamas e niyamas, e mencionei isso de uma forma um pouco crítica, mas o quinto e último item aqui tem relação com esse yoga fora do tapetinho.
O erro aqui, que atrasa a vida de muitas pessoas no yoga, é imaginar que o yoga só acontece no tapete. Acreditar que a prática de yoga é apenas aquilo que você faz quando você desenrola o tapete e vai praticar as técnicas. E na verdade não é. É claro que essa prática que pode acontecer fora do tapetinho não é o yoga fora do tapetinho, tal como explicado por alguns professores, porque, como eu disse antes, quase todo professor que usa essa expressão está se referindo, na verdade, aos yamas e niyamas e a uma atitude meio zen de ser, de uma forma muito clichê mesmo. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou me referindo a isso, mas eu estou me referindo a buscar oportunidades no seu dia a dia que vão possibilitar você continuar vivendo, ou melhor, vivenciando o yoga, mesmo quando você não está com o tapete desenrolado realizando técnicas. Não estou dizendo para você fazer a postura da árvore quando você estiver na fila do pão. Não estou dizendo para você fazer, se sentar em lótus quando você estiver na sala de espera do médico. Não estou dizendo para você meditar quando você estiver no Uber, indo para, sei lá, para algum lugar. Não se trata disso. Trata-se apenas, ou seja, muito mais simples do que esses exemplos que eu passei, trata-se apenas de você lembrar que você é um yogi neste mundo. Você é uma pessoa que tem o yoga como um elemento central na sua vida. Tem o yoga como elemento central do seu modo de existir neste mundo. E aí vem aquela questão, o que é um yogi? O que um yogi tem que outras pessoas não têm? Ele é zen? Ele é good vibes? Ele fala namastê em vez de oi, tudo bem? Ele junta as mãozinhas em prece na frente do peito para cumprimentar uma pessoa? Ele pode até fazer essas coisas todas, mas não se trata disso. Muitas dessas coisas são culturais, não são específicas do yoga. São da cultura da Índia. Na nossa cultura brasileira, de que forma nós cumprimentaríamos uma pessoa? Juntando as mãos em prece à frente do peito e falando namastê? É claro que não. Mas, mesmo que a gente não use esses trejeitos, o que é que realmente caracteriza um yogi? Um yogi só é yogi se ele usar esses trejeitos? Uma vez que você começa a se perguntar sobre essas coisas, você percebe que realmente dá para viver o yoga o tempo todo. O yoga é essencialmente entender quem você é nesta vida, neste mundo. É você entender em que medida você possui um corpo em vez de você ser um corpo, possui uma mente em vez de você ser uma mente. E uma vez que você entenda as coisas que você possui e entenda também que as coisas que você possui não determinam quem você é, você consegue enxergar quem você é. E uma vez que você enxergue quem você é, você consegue se colocar neste mundo de formas diferentes e talvez de formas até melhores do que aquelas que você assume quando você não entende nada disso. Porque uma coisa é você viver neste mundo achando que o seu corpo, que é limitado, que vai envelhecer, que vai adoecer, que esse corpo é você. E outra coisa é você entender que esse corpo é um instrumento que você possui. Isso só citando um exemplo. Na verdade, existem várias outras considerações, várias outras reflexões que você pode desenvolver para entender as formas
de existir neste mundo como yogi. E quando você se lembra disso, quando você se dá conta dessas inúmeras formas, a sua prática realmente vai crescer. E vai crescer muito.